Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e esta é a nossa terceira aula de Sociologia. Como sempre, convidamos vocês para inscreverem-se aqui no canal, acionar a notificação, aquele famoso sininho, e acompanhar as videoaulas futuras aqui com a gente. Na aula anterior, falamos sobre a introdução ao positivismo. E agora que já conceituamos esse sistema de pensamento, vamos compreendê-lo. Vem com a gente? O tema da aula, então, Augusto Comte e o positivismo. Como vimos, o positivismo é uma corrente de pensamento que surgiu na França em meados do século XIX. A principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro, pois as superstições, religiões e especulações metafísicas devem ser ignoradas, já que não colaboram para o desenvolvimento da humanidade. Vimos também que o grande idealizador deste movimento foi Augusto Comte. O cara é considerado o fundador da filosofia positiva, com um livro chamado Curso de Filosofia Positiva de 1842. É dentro do quadro do positivismo que a sociologia vai nascer como ciência. O núcleo da filosofia de Comte está na ideia de que a sociedade só pode ser reorganizada para valer através de uma completa reforma intelectual do homem. Dois aspectos importantes do seu pensamento é a ideia de teleologia e progresso. Não confundir teleologia com teologia. Teologia está ligado à religião. A teleologia vem do grego telos, significa finalidade. Teleologia pode ser entendida como o estudo filosófico dos fins, do propósito, do objetivo ou da finalidade. Comte acreditava que a história caminhava para um determinado fim. Para ele, a história está ligada ao progresso, ou seja, a história começaria em um determinado ponto e evoluiria em direção a um destino, um fim, um momento em que alcançaria um estágio de perfeição. Essa teleologia de progresso implica em afirmar que a história humana tem três etapas, três eras, três estágios ou três estados: teológico, metafísico e positivo. Na primeira era, a teológica, observe que aqui o termo refere-se à teologia mesmo. Faz menção à Idade Média, e a religião seria a forma de explicação do cosmos e da explicação da existência humana. Ou seja, a visão de mundo do homem medieval é uma visão influenciada pelo pensamento religioso. O segundo momento da história humana, que viria com a modernidade até o iluminismo e depois da Revolução Francesa, seria a era metafísica, em que os homens mais evoluídos não mais explicariam o mundo pela religião, e sim pela filosofia. A partir do século XIX, a humanidade estaria avançando para a terceira era de sua história, que seria a era perfeita, a era positiva, quando o homem não explicaria mais o mundo pela religião e nem pela filosofia, mas unicamente por meio da ciência. O homem não tem mais um pensamento religioso nem filosófico, mas um pensamento mais seguro, pragmático e absolutamente direto, o pensamento científico. O ideal positivista
acredita que na etapa perfeita da sociedade, esta etapa para a qual todos nós caminhamos, o homem só pensa de forma científica. Lembre-se que há um desprezo pelo pensamento abstrato filosófico. Comte ficou impressionado com o desenvolvimento das ciências naturais em sua época e decidiu adotar os procedimentos dessas ciências para estudar a sociedade. Então, ele entende que é preciso a constituição de uma ciência que trate a sociedade de forma objetiva, assim como as ciências naturais tratam a natureza, para evitar os problemas sociais no estágio positivo, propôs a criação de uma verdadeira física social, a sociologia. O fator que dará sustentação à nova ciência é o estudo das leis do desenvolvimento histórico através da observação e da comparação. Assim, para ele, a sociologia é uma ciência positiva que deveria ter o mesmo rigor da física, da química e da biologia. Ou seja, o positivismo na sociologia deve abandonar as explicações metafísicas e teológicas e se apegar unicamente na ciência. Como a física conhece as leis da natureza, a sociologia deveria conhecer o que o Comte chamava de leis imutáveis da vida social. Mas para quê? Para assim identificar os problemas da sociedade e garantir a ordem, portanto, uma função conservadora da sociologia. A ordem e o progresso. Progresso em direção à etapa positiva da história. A sociologia, então, teria uma dupla função: contribuir para o progresso dos conhecimentos, completando o quadro das ciências positivas, e favorecer a passagem definitiva da sociedade e de toda a humanidade ao estado positivo. Lembre-se, ele é o sociólogo da unidade humana. Seu objetivo é reduzir a diversidade de sociedades a um projeto único para se chegar a um estado final do espírito humano. Na política, Comte defende o que chamamos de ditadura republicana tecnocrática, que busca o bem comum, a res publica, mas com os governantes ligados à ciência, os tecnocratas. Cada vez mais ficava claro para a burguesia e seus representantes intelectuais que a filosofia iluminista, que agora era chamada de metafísica, era uma atividade crítica inconsequente, não sendo capaz de interromper aquilo que denominavam um estado de desorganização, de anarquia política, e criar uma ordem social estável. Comte é mesmo um sociólogo da unidade humana. Para ele, a humanidade deve ter como princípio o progresso do espírito. Comte teve grande influência no mundo todo e suas ideias ganharam muitos seguidores no Brasil, especialmente entre os intelectuais e militares, como Benjamin Constant e Luiz Pereira Barreto. Não é à toa que a bandeira nacional, símbolo máximo da pátria, traz a frase lema do positivismo: ordem e progresso. Os jovens da elite brasileira estudaram na Europa, sobretudo na França, onde foram influenciados pelos ideais positivistas, mas foi principalmente na área militar que as influências foram maiores. A escola militar do Rio de Janeiro era uma cópia da escola militar francesa. E quando da proclamação da nossa República em 1889, colocaram na bandeira brasileira os dois lemas do positivismo: ordem e progresso.
A presença dos positivistas brasileiros foi notável no movimento republicano e na elaboração da Constituição de 1891. Nosso sistema de ensino também teve muita influência do positivismo. Nos últimos 15 anos de sua vida, Conte se dedicou a criar uma seita religiosa, a religião positivista, denominada Religião da Humanidade. Nesse trabalho final, Conte deixou explícitas suas concepções dogmáticas, autoritárias e conservadoras. No Brasil, a Igreja Positivista ainda possui uma sede, no Rio de Janeiro. A sociologia nasce com uma função essencialmente conservadora. Quando ela é criada por Conte, tem o objetivo de identificar os problemas sociais e erradicá-los, para garantir a ordem social e promover o progresso da sociedade industrial capitalista. Ou seja, a visão da sociologia para Conte não era de uma ciência engajada, ligada às discussões políticas, mas de uma ciência objetiva pela qual o sociólogo deve olhar para a sociedade de forma imparcial, como um cientista estuda o objeto no laboratório, sem se envolver com ele. Além dessa neutralidade sociológica, vimos também que o positivismo afirma que a sociedade evolui, passando da etapa teológica para a metafísica, até atingir a era positiva. Mas não associamos a religião necessariamente ao atraso. E sabemos que a ciência também tem o seu lado dogmático, sendo tão incerta quanto a filosofia. Sabemos também que a ciência não é tão exata quanto imaginávamos. Ou seja, existem várias racionalidades e não apenas a ciência pode ser a racionalidade correta. Outra crítica que se faz ao positivismo é a ideia de evolução, no sentido de melhoramento das sociedades humanas. Essa sociedade perfeita para a qual deveríamos caminhar é uma concepção totalmente eurocêntrica, já que toma como base os acontecimentos ocorridos na Europa. E ao tomar a Europa como paradigma, como referência para o mundo, o positivismo despreza ou não considera devidamente a história e a cultura dos outros povos. Assim, a interpretação de história positivista não se encaixa na África, na Ásia e na maior parte do mundo. Como já vimos aqui, o positivismo serviu como fundamento para o racismo e para propagar uma pretensa superioridade europeia sobre os outros povos e culturas. Foi, inclusive, justificativa ideológica para a expansão do capitalismo e colonização da África e da Ásia. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e até o nosso próximo encontro, quando vamos falar da sociologia de Emile Durkheim. Um forte abraço e até a próxima aula.